Moraes determina que Bolsonaro seja transferido para o presídio da Papudinha. E você vai ver também. Novo ministro da Justiça fala que combate ao crime organizado será uma ação de Estado. Foi uma reunião chamada pelo presidente da República, tendo ciência e noção da relevância do tema e envolvendo e convocando esses órgãos de Estado para que estejamos todos com essa sintonia de ação à altura do problema. Produção e venda de veículos crescem no Brasil em 2025. Babá brasileira, presa nos Estados Unidos, acusa ex-patrão de matar a esposa para ficar com ela. E ainda, São Paulo enfrenta o São Bernardo no Morumbis e a crise política na véspera da votação do impeachment do presidente. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa noite de quinta-feira. E nós começamos esta edição com uma notícia de última hora. Agora há pouco, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. De acordo com Moraes, essa transferência vai facilitar a realização de fisioterapia em horários mais amplos e o aumento do tempo de visitas dos familiares, o que foi solicitado pelos advogados de Bolsonaro. A decisão determina que a transferência seja imediata e que a custódia passe a ser de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Moraes também autorizou de forma excepcional uma visita de Michele Bolsonaro e também dos filhos do ex-presidente no próprio dia da mudança, com duração total de até 3 horas, divididas entre todos os familiares. Bom, e agora nós vamos ao vivo para o estádio do Morumbis, isso porque as tensões aumentaram no caso de exploração de camarotes do estádio. A Maíra Anjos e o Bruno Buenos Aires estão lá e vão atualizar o caso. Sejam muito bem-vindos, Bruno e Maíra. Boa noite, Fernando. Boa noite também a todos que nos assistem. Bom, diretamente aqui do Morumbis, que hoje a bola rola às 21h45 para São Paulo e São Bernardo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Bom, por enquanto ainda já está faltando ali pouco menos de 3 horas para o início da partida. Movimentação aqui de torcedores vai aumentando conforme o tempo vai passando. Policiamento aqui reforçado porque o clima não é nada bom. Bastante tensão, como você mesmo já disse, nos bastidores do clube. Bom, hoje um placar negativo do São Paulo pode piorar ainda mais. Bom, Maíra, o clima não é só ruim fora do Morumbis, parece que dos bastidores também parece estar bem complicado, não é mesmo? Pois é, Bruno. Boa noite, Fernando, e boa noite a todos que nos acompanham. Além do torcedor São Paulino ter que se preocupar com a chuva que não parou desde a hora que a gente chegou aqui no Morumbi, o torcedor tem que se preocupar com o escândalo que vazou agora à tarde, mais uma vez envolvendo o nome do clube e o escândalo dos camarotes. Adriana Prado seria pivô de uma suposta exploração ilegal dos camarotes do Morumbis e teria vendido áudios que deflagrou o esquema a um grupo de opositores, que inclui 2 conselheiros do clube. A informação foi divulgada pelo site UOL, que teve acesso ao material. Além disso, o Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, abriu um inquérito para apurar uma suposta gestão temerária, que pode ter contribuído para o endividamento do tricolor paulista. A investigação se baseia em possíveis atos administrativos com potencial dilapidação patrimonial, desvio de finalidade, favorecimento de terceiros ou familiares de dirigentes e eventual utilização de recursos públicos ou benefícios fiscais. A abertura do inquérito foi feita em 7 de janeiro, com um prazo de 30 dias para a apresentação de documentos e provas para o prosseguimento do processo, que tramita na Vara Civil. Fernando, por enquanto é só, a gente vai ficar de olho por aqui em toda a movimentação da torcida São Paulina. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Bruno e Maíra, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês ao vivo aí do Morumbis.
E olha só, o Supremo Tribunal Federal tomou uma medida inédita de combate ao nepotismo e à falta de transparência no uso de recursos públicos. O ministro Flávio Dino proibiu o envio de emendas parlamentares a organizações ligadas a parentes ou assessores de deputados e senadores. Em decisão publicada nesta quinta-feira, o ministro do STF determinou que parlamentares não poderão mais destinar recursos de emendas orçamentárias para ONGs ou outras entidades do terceiro setor que tenham em seus quadros cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau. A restrição vale também para assessores parlamentares e empresas que possuam familiares desses agentes políticos entre seus sócios, prestadores de serviços ou fornecedores. Segundo o STF, o volume de recursos destinados a essas organizações chegou a níveis recordes nos últimos anos, com bilhões de reais sendo destinados ao terceiro setor, o que, na avaliação da Corte, levantou sérios problemas de fiscalização e prestação de contas. Na avaliação do ministro, permitir que recursos públicos sejam direcionados a entidades com vínculos familiares fere princípios constitucionais, como moralidade, impessoalidade e regime republicano, abrindo espaço para favorecimento pessoal. Dino ressaltou que a medida busca impedir que emendas transformem-se em moedas de afeto, conveniência ou lealdade pessoal, e destacou a importância de regras mais rígidas de transparência e controle. Agora o ministro determinou a criação de uma nota técnica em conjunto com órgãos de controle do governo federal, que deverá detalhar as novas diretrizes para execução das emendas no prazo de 60 dias. E depois de se reunir com o presidente Lula, o novo ministro da Justiça, Wellington César, falou pela primeira vez após assumir o cargo e afirmou que o combate ao crime organizado será uma ação de Estado. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, afirmou em sua primeira declaração após assumir o cargo que o presidente Lula quer fazer do combate ao crime organizado uma ação de Estado, com articulação conjunta de diferentes órgãos públicos. Foi uma reunião chamada pelo presidente da República, tendo ciência e noção da relevância do tema e envolvendo e convocando esses órgãos de Estado para que estejamos todos com essa sintonia de ação à altura do problema. Segundo o ministro, cada órgão de Estado estará empenhado em desenvolver uma ação articulada para combater o crime organizado. A primeira declaração pública de Wellington aconteceu após uma reunião no Palácio do Planalto com Lula e autoridades ligadas ao combate ao crime organizado e ao crime financeiro. O encontro aconteceu um dia após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras no Banco Master. O ministro afirmou que o assunto foi tratado em reunião. O tema foi tratado como eixo, é uma diretriz de órgãos de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica, por outro lado, não vai deixar de atuar contra todos aqueles que se ajustem a esse perfil. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, também falou a jornalistas e ressaltou a importância da integração dos órgãos de Estado e elogiou a atuação da Receita Federal e do Banco Central no combate a crimes financeiros. Os dois órgãos são personagens centrais na trama do Banco Master e tiveram representantes na reunião. E a venda de veículos cresceram em 2025, mas o grande destaque foi para as exportações de veículos, que aumentaram mais de 30%. Segundo a Anfávia, os veículos leves são os que mantêm o país entre os maiores produtores do mundo. A produção brasileira de veículos comerciais leves, ônibus e caminhões registrou alta de 3,5% no ano passado, somando 2.640.000 unidades. Já as vendas totalizaram 2.690.000 unidades, o que representou aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. Quanto às exportações, o crescimento foi de 32,1%, com quase 529.000 unidades comercializadas no período. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, informou que esse crescimento se deu principalmente por causa dos veículos leves, que mantém o país entre os maiores produtores do mundo. No mês de dezembro, os emplacamentos de veículos tiveram um crescimento de 17,1% em relação a novembro e de 8,5% em relação ao mesmo mês de 2024, com quase 280.000 unidades comercializadas.
E veja a seguir, babá brasileira acusa ex-patrão de matar a esposa nos Estados Unidos para ficar com ela. E ainda, São Paulo enfrenta o São Bernardo na véspera da votação do impeachment do presidente. Nós voltamos já. Uma babá brasileira que está presa nos Estados Unidos disse à justiça que o ex-chefe dela matou a própria mulher para os dois ficarem juntos. A ex-babá brasileira Juliana Pérez Magalhães, presa nos Estados Unidos desde 2023, quebrou o silêncio e prestou um depoimento que mudou os rumos do caso. Acusada de participar da morte da antiga patroa, ela afirmou no tribunal que o ex-chefe e amante Brandon Banfield foi quem planejou o crime, segundo Juliana. O objetivo de Banfield era matar a esposa, Christine Banfield, para poder ficar com ela. A brasileira disse que ajudou a atrair um homem para uma armadilha, mas que agiu sob influência e manipulação do ex-chefe. O depoimento da brasileira surpreendeu a justiça americana e trouxe novos detalhes sobre o que aconteceu antes e depois do crime. A mudança da versão coloca o ex-chefe no centro das investigações e reforça o peso e o julgamento que ainda está em andamento nos Estados Unidos. Com a mudança do depoimento, Juliana passou a ser considerada peça-chave da acusação. Responde agora por homicídio qualificado das duas vítimas. Ele se declarou inocente e, se condenado, pode pegar prisão perpétua. A defesa de Banfield contesta a versão da ex-babá. O advogado John Carroll questionou em tribunal os motivos que levaram Juliana a mudar de posição e se declarar culpada após mais de um ano em silêncio. E agora nós vamos falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Bom, e quem vai trazer as informações hoje é o Bruno Buenos Aires e a Maíra Anjos, que estão lá no estádio do Morumbi. Então vamos voltar ao vivo lá com eles, que vão trazer mais informações do jogo entre São Paulo e São Bernardo. Boa noite mais uma vez, Bruno e Maíra. Boa noite mais uma vez para você, Fernando. Boa noite também a todos que nos assistem. Bom, como você já reforçou, São Paulo e São Bernardo jogam aqui no Morumbi às 21h45. A bola começa a rolar. Bom, clima bastante tenso aqui fora. Torcedores bastante indignados com o que vem acontecendo nas políticas do clube. Mas, bom, vamos deixar isso um pouco de lado. Vamos falar da bola que vai rolar às 21h45. Vamos ver um pouco também mais de detalhes sobre essa grande partida entre São Paulo e São Bernardo. São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta no Morumbi às 21h45 pela segunda rodada do Paulistão. Em sua estreia em casa, o tricolor paulista tenta afastar os bastidores agitados da diretoria e quer sua primeira vitória no campeonato. No primeiro jogo da temporada, foi derrotado pelo Mirassol por 3-0, o que preocupou a torcida, que começou discussões sobre possibilidade de rebaixamento, já que o campeonato é de tiro curto. Assim, vencer o São Bernardo é vital para o time. Para o confronto, Hernan Crespo deve mudar o time com mudanças na defesa e no ataque. Lucas Moura, que voltou a jogar na partida passada, pode ganhar chance caso esteja apto a iniciar o compromisso de hoje. Uma provável escalação conta com Rafael Tolói, Arboleda e Sabino, Cedric Soares, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura e Ferreira, Luciano e Tapia ou Luca. Visitante da noite, o São Bernardo vem de vitória por 4-0 sobre o Capivariano na estreia da competição. Para o jogo desta noite, o técnico Ricardo Catalá conta com o mesmo grupo, sem desfalques. Com compromissos também na Série B e na Copa do Brasil na temporada, o clube investiu em reforços experientes, como o zagueiro Pablo, que estava no Flamengo, e o atacante Pedrinho, com passagens recentes por São Paulo e Santos. Bom, Fernando, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos assistem. Além do São Paulo, o Bragantino e o Corinthians também entram em campo, com uma novidade que a torcida do Bragantino tá muito feliz.
O RB Bragantino recebe em casa o Corinthians. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta estreou na competição vencendo o Noroeste por 1-0. Nesta primeira partida em casa, o Braga quer o segundo triunfo para ganhar mais confiança e embalar no campeonato. O Timão também conquistou os 3 pontos na sua estreia, vencendo a Ponte Preta por 3-0. Os donos da casa devem fazer um rodízio no time titular neste início de temporada, por causa do curto tempo de preparação. Por isso, é provável que ocorram mudanças na formação inicial da partida contra o Noroeste para o confronto de hoje. Além disso, a torcida já tem um motivo para comemorar antes mesmo da bola rolar. O RB Bragantino fechou a contratação do atacante Wallacian. Criado na base do Flamengo, o atleta de 20 anos de idade foi negociado por 10 milhões de euros e se apresentará em Bragança ainda hoje. Do lado alvinegro, o técnico Dorival Júnior segue sem poder contar com alguns de seus principais jogadores, como Garro e Memphis Depay. Porém, o treinador já terá o zagueiro Gabriel Paulista à sua disposição. Inclusive, o atleta pode estrear entre os 11 titulares. Além dele, Dorival conta também com as voltas de Ranieri e Yuri Alberto, que ficaram fora da primeira partida da temporada. Bom, além dessas 2 partidas pelo Campeonato Paulista, também teremos outros estaduais pelo Brasil. Vamos dar uma olhada na tabela. Bom, pelo Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, Portuguesa e Botafogo se enfrentam às 19 horas. Mais tarde também Vasco e Maricá estreiam no campeonato. Indo para o Rio Grande do Sul, porque pelo Campeonato Gaúcho teremos Monsul e Internacional também às 19 horas. Como nós já vimos pelo Campeonato Paulista, Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, enquanto o São Paulo encara o São Bernardo aqui no Morumbi às 21h45. Bom, também tivemos alguns jogos da Copinha, o Palmeiras se classificando nesta tarde contra o Flamengo de Guarulhos. Tivemos também agora há pouco, né, o Fluminense vai enfrentando o Ituano, vai sendo derrotado e vai dando adeus à Copinha. Mais tarde, às 19 horas, o São Paulo enfrenta o Operário de Ponta Grossa e também teremos Botafogo e Juventude fechando aí a terceira fase da Copinha. Podemos ter algumas surpresas. Bom, Fernando, por hoje é só. Essas foram as informações do esporte. Eu volto com você aí do estúdio. Tá certo, Bruno e Maíra, muito obrigado pelas informações. Vamos acompanhar alguns jogos que começam daqui a pouquinho. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite a todos e até mais.